Pessoal, hoje eu vou falar sobre o preço de fechamento de reversão, uma ferramenta que eu tenho certeza que vai agregar muito no seu operacional, tudo bem? Mas antes, deixe a sua curtida e ative as notificações. Em qual tempo gráfico aplicar? Pode ser operado no tempo gráfico diário, no semanal, que são os dois tempos gráficos que eu recomendo, mas também pode ser operado no gráfico intraday, porém com bastante cuidado. Descrição do setup, sinal de compra. Primeira característica, candle que tenha a mínima menor que dois candles prévios, igual a esse caso, a mínima dele é menor que a dos dois candles prévios. Segunda característica, candle atual fecha acima do fechamento do candle anterior. O candle atual fecha acima do fechamento do candle anterior. O ponto de entrada fica na superação da máxima desse candle que fechou assim, ou seja, fica exatamente aqui, na superação dessa máxima. Esse setup também pode ser operado para venda. Primeira característica, candle que tenha a máxima maior que de dois candles prévios. A máxima é maior que de dois candles prévios. Segunda característica, candle atual fecha abaixo do fechamento do candle anterior. Candle atual fecha abaixo do fechamento do candle anterior. O ponto de entrada fica na superação da mínima desse candle que fechou assim, ou seja, fica na superação dessa mínima. Alvo Game. O método foi desenvolvido pelo Dunning. Porém, quando ele desenvolveu, ele não colocou um alvo específico. Ele não falou é de 1 para 1, é de 1 para 1,6, é de 1 para 2, 1 para 3 ou para 4, etc. Ele simplesmente desenvolveu o operacional e explicou como que deve ser feita a estratégia. Então, temos aqui, eu vou propor três entradas, três alvos. O primeiro alvo é 100% da projeção do candle de entrada. Como assim? Suponha que esse candle seja na Vale, gráfico semanal, que ele tenha um tamanho de R$ 1,30. Então, você tem que buscar na venda R$ 1,30. Isso que seria de 1 para 1, tá bom? Proposta de alvo 2. 161% da projeção do candle de entrada. Proposta de alvo 3. 200% da projeção do candle de entrada. Esse é o que recomendo, tá bom? Aqui eu vou dar exemplo em casos reais, como aconteceu hoje no mini índice, dia 21 de setembro. Aqui, pessoal, mostra, eu coloquei destacado nesse quadro em amarelo todas as entradas que deram loss. Note, hoje deu muito loss. Ao todo foram, para esse caso aqui, para essa projeção, eu coloquei como alvo 100% da projeção do sinal. Ok, tudo bem? Então, hoje ocorreu no mini índice, no gráfico de 5 minutos, 15 ativações, 4 gains e 11 losses. Ou seja, o percentual de acerto foi super baixo, foi de 27%. Total de pontos, menos 1.780 pontos no mini índice. É muito, o percentual de perda foi muito grande. Foi bem ruim nesse dia. Mas aí você deve estar se perguntando, então qual que é a vantagem desse operacional? Tem como a gente melhorar esse setup? Como eu disse, ele é recomendado para gráficos diários e semanais. Quando a gente vai para gráfico intraday, gráfico de 5 minutos, a gente tem que tomar uma série de cuidados para que esse operacional ele seja viável, para que ele seja lucrativo. Então, aqui eu vou listar quais são esses cuidados que nós devemos ter. Como melhorar o setup? Utilizando em um mercado que esteja em tendência de alta, ou seja, acima da média de 8 e de 80. Eu coloquei de alta, mas se você estiver operando, você também opera na ponta vendida, em um mercado de baixa, você opera quando o gráfico estiver abaixo da média de 80 e abaixo da média de 8. Então, aqui exemplos em casos reais. Essa aqui é a média de 8 e essa aqui é de 80. VEG3, gráfico diário. Olha só, deu essa entrada aqui, com alvo de 200%, deu gain. Essa aqui deu a entrada
porém, logo em seguida ela deu loss, ela não atingiu os 200%. Aqui está colorido porque eu coloquei uma regra de coloração automática no Profit. Então ele deu gain aqui, loss, gain aqui e gain aqui. Próximo caso, CSNA3 no gráfico diário. Aqui ele também deu gain, ele alcançou os 200% da projeção. Magalu 3, MGLU 3, Magazine Luiza, gráfico semanal. Aqui ele também deu gain nessa entrada. Aqui ele está abaixo da média de 8, mas ele também deu gain. Mini dólar, gráfico de 15 minutos. Aqui foi um caso de venda. Aqui ele deu gain também. Então, o que aprendemos até aqui? Operar o preço de fechamento de reversão é melhor nas seguintes situações, ou seja, em tempos gráficos maiores, diário e semanal, por exemplo, e a favor da tendência. Um ativo que atende aos critérios acima, que ele segue isso muito bem, é o milho. Note o comportamento do milho. O milho, ele passa, esse aqui é o gráfico diário, ele passa longos períodos subindo, longos períodos descendo, subindo, descendo. Note, desde junho ele só sobe, ele está praticamente 3 meses somente subindo. Então, eu gostaria de mostrar como que como que a gente poderia operar o preço de fechamento de reversão no milho. O código do milho é o CCMFoot. CCMFoot, esse é o código. Nesse código você não opera. Isso aqui é apenas para mostrar o ativo, para mostrar a série histórica dele, tudo bem? Para operar ele, por exemplo, estamos agora em setembro, seria CCMX. Então, eu vou colocar aqui a regra de coloração, inserir regra de coloração. Note, aqui eu coloquei já destacado todas as entradas do ano em que houve a entrada conforme aqueles dois critérios. Ele está acima da média de 8 e ele está acima da média de 80. Por que esse critério? Eu vou colocar para a gente operar, para a gente fazer esse backtest aqui, essa análise, esse estudo, somente a favor da tendência, para evitar toda aquela situação extremamente complicada que teve no mini índice. Um gráfico diário, intraday, um gráfico curto de 5 minutos, operando desconsiderando totalmente a tendência, tem tudo para dar errado. Contudo, quando você coloca esses fatores, você coloca a favor da tendência, você coloca em um ativo que ele segue longos períodos de tendência, você melhora muito as suas chances de acerto e a sua rentabilidade. Então aqui nós tivemos um gain, aqui não teve a entrada, porque está abaixo da média de 8. Aqui também não. Aqui ele fechou, a média de 8 estava virada para baixo, enquanto aqui a média de 8 já estava virada para cima. Aqui também deu gain, aqui também deu gain. Note, a mínima dele é menor que a mínima dos dois candles prévios e fechou acima do fechamento do candle anterior. E aqui também deu preço de fechamento de reversão. Essa estratégia ela pode ser utilizada dessa maneira que eu te falei, mas você também pode colocar outros elementos para fazer o preço de fechamento de reversão, como nesse caso aqui, por exemplo, ele estava abaixo da média de 8, mas olha, ele estava em uma zona de pullback. A ideia é que ele fosse fazer aqui, um pullback para continuar o movimento principal, para continuar essa subida aqui, essa pernada de alta. Sobe o back na região de 38% e continua subindo. Outra coisa que pode ser feita aqui, aliado a essa estratégia, você pode fazer também a adição do IFR.
você coloca o IFR e marca aqui, toda vez que o IFR ficar abaixo de 20, por exemplo. Aqui ele ficou abaixo de 20. Eu vou tirar essas médias para não confundir. Aqui ele ficou abaixo de 20. Deu a entrada, aqui foi gain. Aqui nesse outro caso, ele deu entrada nessa região aqui que ele estava abaixo de 20. Aqui deu gain, esse aqui também deu gain. Aqui não, ele não deu entrada. Aqui ele deu essa entrada, só que foi loss. E a mesma coisa pode fazer para venda também. Para casos de venda, por exemplo, aqui ele estava bem próximo da região sobrecomprada. Então esse aqui deu venda e olha, deu um gain muito grande. Aqui, a cada R$1 que oscila no gráfico do dólar, do gráfico do milho, é correspondente ao valor de R$450. Essa aqui é a conta do milho. Então, ele pode ser aliado com várias outras estratégias, como nesse caso aqui o estocástico. Aqui deu outra entrada com outro gain. E aqui deu uma entrada aqui, mas ela não estava numa região tão alta. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês podem operar o preço de fechamento de reversão nesses gráficos. A minha recomendação é que vocês estudem o milho, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender o tanto que essa ferramenta ela é poderosa, tá bom? Então fica aí a dica. Novamente eu peço que você dê uma curtida, você comente o que você achou desse vídeo, se você achou interessante, se você já conhecia a operação de swing trade no milho, e se inscreve no canal e ativa as notificações. Muito obrigado.